Padre, eu queria saber também se tem uma reza específica, porque eu também tô querendo casar, mas tá difícil achar o noivo, viu? Hoje o podcast IPs entra em clima de festa junina, para falar não só de cultura, mas também da tradição e da fé. Recebemos aqui o Padre Carlinho, para falar um pouco da origem e do verdadeiro significado. Seja muito bem-vindo. Agradeço, boa tarde, cumprimentar a todos do podcast IPs, né? Agradeço a oportunidade. Estamos aqui para partilhar um pouquinho sobre essa origem, tradição junina, e, sobretudo, dos santos do mês de junho, a quem é atribuída esta tradição popular. E Padre, quais são os santos expressivos desta festa junina? Então, os santos são praticamente os quatro, né, mais expressivos que o povo gosta de comemorar nesta popularidade. Santo Antônio, dia 13 de junho, São João Batista, né, e o pessoal gosta muito de dizer mais São João, dia 24 de junho, depois São Pedro e São Paulo, lá 29 de junho. Padre Carlos, por que o Santo Antônio ficou conhecido como Santo Casamenteiro? É verdade essa tradição? Isso, a popularidade, né? A tradição popular atribui sim Santo Antônio a ser o santo casamenteiro. Mas antes, assim, Santo Antônio era um padre já ordenado, sacerdote. Ele, inclusive, tinha o nome de Fernando, né? E foi ordenado sacerdote. E como sacerdote, não é que ele se sentia plenamente realizado, e ele se encontrou com Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis era um jovem que tinha o grupo dos irmãos com a espiritualidade muito prática, né? Do amor verdadeiro para com os doentes, sobretudo naquela ocasião os leprosos, né? Ali no entorno de Assis, onde era São Francisco, né? E Santo Antônio, então, esse padre se encantou com Francisco, com a espiritualidade, e conseguiu a liberação da igreja para morarem juntos e ali formar aquela comunidade, né? São Francisco tinha um grupo de irmãos e então o padre veio ali morar. E juntos, Santo Antônio, muito estudioso, um pregador exímio, então ele, juntamente com São Francisco, criou mesmo uma comunidade santa, né? E se tornaram dois grandes santos preciosíssimos. Inclusive, este ano, a igreja está comemorando 800 anos da morte, cremos, ressurreição de São Francisco, que teve essa influência direta na santidade, né, na pureza da vida espiritual de Santo Antônio. Essa questão do santo casamenteiro é porque Santo Antônio tem uma pequena lenda, né? Diz que uma certa beata queria mesmo se casar e orientado para ela fazer algumas simpatias, né? Coar café com a imagem de Santo Antônio dentro, né? Cozinhar o feijão com a imagem de Santo Antônio dentro, né? E servir a um rapaz, né? E disse que essa moça fez várias tentativas, né? Nenhuma funcionou. E a um dado momento ela atirou aquela pequena imagem, numa imagenzinha de metal, pela rua e disse que distraidamente ia passando lá também um beato e aí pegou na cabeça dele e eles começaram a brigar, discutir e conseguiram namorar, se casaram e aí atribuiu que Santo Antônio seja lenda, né? Claro que Santo Antônio, na condição de padre, né, abençoou incontáveis enlaces matrimoniais e muito devoto, pregador, orientador da família, né? Por isso, Sim. Santo Antônio, mais do que a popularidade, a lenda, foi um sacerdote zeloso pelo matrimônio, pela família. Por isso, nós temos esse carinho por Santo Antônio. E, popularmente, então, se faz essas festas, né, para que comemore Santo Antônio também na fogueira, também na folia, também, né, na quadrilha. Padre, eu queria saber também se tem uma reza específica, porque eu também tô querendo casar, mas tá difícil achar o noivo, viu? A oração é indispensável, é a primeira
linha mesmo, né? O primeiro ponto de partida é a oração, porque inclusive hoje, assim, nós estamos meditando o Evangelho na missa e Jesus ensina a oração do Pai Nosso, onde se reza pedindo, né, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O primeiro passo é esse mesmo, né? Senhor, é sua vontade eu me casar, né? Uhum. É sua vontade, eu me casar, construir uma família? Se assim o é, então aí você pede sabedoria, né, para olhar, né, como Jesus sempre olhava, né? Ele não olhava a aparência das pessoas, Sim, mas o íntimo do coração. E aí sim se dará o namoro. A igreja propõe sempre um namoro santo, porque o namoro é o tempo de você se dar a conhecer, bem como você conhecer o rapaz. sim. E conhecer dentro de casa, né, A sua natureza, família, né? O natureza, caráter. postura, caráter. Então, o namoro santo é para isso. Chegou um ponto do namoro, você concluiu que você tem estrutura emocional, né, de assumi-lo para toda a vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Ótimo. Então eu tenho, então Senhor, eu quero com a sua graça me casar e casa com esse rapaz. Como eu falei, né, a igreja nunca negou na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? E assim, a primeira regra então é essa. Depois namorar com seriedade, né, com tranquilidade, com Uhum. esse namoro santo que a igreja propõe. Por quê? Porque você vai observar a irmã do rapaz, a mãe do rapaz, não é? Porque se você não se simpatiza, né, elas estão nele, né? Porque é mesmo sangue, mesmo sentimento, né? Mesmo Convive ali mesmo diariamente, né? convívio, né? Depois, né? Uma vez eu estava no encontro de noivos e aí nós palestrando e tinha uma psicóloga dizendo isso, olha, presta bem atenção, seja como for o irmão dele ou dela, quando vocês se casarem, ele virá e poderá dormir no seu próprio quarto, né? No seu É quarto, usar verdade. seu banheiro de dentro do quarto. Então, isso é importante, você conhecer bem a estrutura da família e medir a sua própria capacidade, né, estrutural, estrutura emocional, se você consegue. Consigo administrar, ótimo, se casa, né, e vai diante, né, monta o processo e é isso, né, não tem outro Vai em segredo, frente, né. né? Agora, claro, pode pedir a intercessão dos santos, das santas, né, Uhum. uma outra santa muito bela, casada, uma experiência belíssima de matrimônio, a ser invocada, pedindo delas orações para um bom discernimento, Santa Rita de Cássia, né? Então, Uhum. assim, Santo Antônio, porque popularmente, e estamos no mês de junho, né? Uhum. E aí, então, mas o primeiro passo seu é esse, diante de Deus, Senhor, é sua vontade, seja feita. Isso aí, fica a dica pra vocês aí que tá com vontade de casar também. Quem é São João que a igreja traz e o que ele representa? Ótimo. São João é primeiro um fruto muito especial da oração de Zacarias e Isabel. Casal já de idade avançada, biologicamente Isabel não concebia, mas Zacarias ele se pôs em oração, em espera no Senhor. E Zacarias dá o mais belo testemunho de matrimônio, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. A doença era de Isabel, ela que era estéril, né? Ela que não concebia. Na cultura, Zacarias poderia ter uma outra ou outras mulheres para receber a bênção do filho. O filho era a bênção, era a ratificação do matrimônio daquela cultura. Por isso, não sendo abençoados com o filho, Zacarias e Isabel foram tirados, né, da comunidade, né? Por isso, quando Maria vai ao encontro deles, a palavra, né, o Evangelho de São Lucas traz tranquilamente que ela atravessou a região montanhosa. Então, a sociedade, tendo Zacarias e Isabel como não abençoados, a sociedade os jogaram fora da cidade. Mas ele, Zacarias, fiel ao matrimônio, não quis outra e permaneceu fiel a Isabel na doença.
e orando, estava no dia sua oração, do seu ofício, do incenso no santuário, quando o Senhor lhe encaminha o anjo, dizendo a ele que ele alcançou a graça. Pois bem, e geram, então, o João Batista. Quando Maria recebe o anúncio do anjo, também na introdução do Evangelho de São Lucas, o anjo comunica a ela que Isabel já está grávida de forma miraculosa, fora do comum, para dizer, diz o anjo, que para Deus nada é impossível, né? Que Isabel já está grávida há 6 meses, no 6º mês. Então, quando o anjo se retira, Maria, cheia do Espírito Santo, então, às pressas, né, apressadamente atravessa a região montanhosa e vai ao encontro de Isabel. E quando ela cumprimenta Isabel, grávida, né, trazendo em seu ventre João Batista, a criança, João Batista, no ventre de Isabel estremece de alegria e Isabel fica cheia do Espírito Santo e reconhece e parabeniza Maria como a mãe do Salvador. Assim é, então. E quando João Batista nasce, diante de tudo isso, aqueles vizinhos do entorno fazem uma pergunta: o que virá a ser este menino? De forma assim tão extraordinária. Pois bem, aí São João Batista recebe a missão de ser o precursor, aquele que prepara o caminho para a chegada do Senhor. E é enviado para o Rio Jordão para batizar com água. E João Batista anunciava a conversão, chamava aquilo que a igreja faz hoje, o encontro com os pais e padrinhos, uma orientação pré-batismal, né? Antes de batizar as crianças. Então João Batista fazia toda aquela catequese e deixava claro: ora, eu batizo com água para a conversão, mas depois de mim vem aquele que sequer sou digno de desatar as correias de suas sandálias, ele vai batizar no Espírito Santo, né? Então é aquele. E quando João está batizando no Jordão, Jesus entra. Até os 30 anos, Jesus caminhava sobre a face da terra de forma anônima. Quando Jesus entra no Jordão para ser batizado, João Batista diz: mas eu que devo ir a ti, tu vens a mim? E Jesus diz: olha, é preciso que cumpramos toda a justiça, né? Numa outra palavra, como Jesus dissesse para ele: eu aceitei nascer gente e aqui estou com... né? E quando João batiza Jesus no Rio Jordão, Jesus saindo, aí repousa sobre ele o Espírito Santo, conforme o Santo Evangelho nos narra, em forma de pomba. E abre o céu e uma voz do céu vem assegurando: este é o meu filho amado, né? Este é o meu filho, assim, ungido, né, nesta expressão. E assim sendo, então, depois João Batista dá esse testemunho: aquele que me enviou a batizar me disse que sobre o qual eu visse o Espírito descer e repousar, eu vi e dou testemunho, é ele, o Cordeiro de Deus. Por isso São João Batista sempre aparece nas imagens, sobretudo do nascimento, com o cordeirinho. E na idade adulta ele com o bastão, né, de pregador e uma concha de batizar, né? Então é essa a pessoa, a importância de São João Batista, né? Que depois, por denunciar, olha como é maravilhoso, tudo começou pela fidelidade do pai dele ao matrimônio. E como é maravilhoso quando Herodes toma para si a mulher, Herodíade, mulher de seu irmão Filipe. E João Batista diz: isso não é lícito, não tinha lícito tomar como esposa a mulher do seu irmão. E por isso, então, Herodes o reservava, mandou prendê-lo e tudo, mas não tinha coragem de matá-lo. Até que um dia Herodes deu uma festa, embriagou, a filha de Herodíades entrou, dançou e diante dos grandes da corte, encantou a todos. E Herodes, bêbado, né, se encantou e chamou a moça e disse: pode me pedir o que você quiser e eu considerei. Aí ela vai: mãe, o que eu peço? E aí ela diz imediatamente: quero a cabeça de João Batista num prato. Então Herodes ficou triste, a palavra de Deus, né, o Evangelho. Então Herodes ficou muito triste, porque ele gostava de ouvir João Batista, embora não conseguia dar o passo, nem ficasse embaraçado. Mas como ele tinha dado a palavra diante dos grandes da corte, teve que honrar. Então mandou um soldado ir à cela, que degolou João e trouxe a cabeça
num prato, quem entregou a ele entregou a moça entregou a mãe, né? Então, Nossa, esta é João Batista, a história de João Batista. um final muito triste, né? Aqui entra também a beleza do martírio que a igreja, né, como Jesus outrora, tinha dito também, né, o corpo é frágil, não serve, o que dá a vida é o espírito, né? Então João Batista degolado mesmo isso. E aí segue a história, seria muito bom a gente ter um largo tempo. Por quê? E aí segue a história. Quando Jesus, então, depois da morte de João Batista, então Jesus vem, né, que ele recebeu o Espírito publicamente, foi apresentado por João publicamente, então o público já vê Jesus como o Messias, o Cristo, esse Deus conosco, Emanuel, Deus conosco. Então, quando o João é degolado e que Herodes fica sabendo das manifestações de Jesus, Herodes fica apavorado e até interroga se não teria sido. Ele até usa essa expressão, né? Será que João, que eu mandei degolar na prisão, ressuscitou? De fato, João Batista, para nós, é esta voz que clama, né? Porque para nós que cremos, é Jesus que falou, né? Todo aquele que crê e vive em mim, passa pela morte e viverá. Então, por isso, São João é vivo e eficaz, uma palavra humana. Padre Carlos, por que o São Pedro é representado como chaves da igreja e o que esse símbolo representa para os cristãos? São Pedro, então, é comprovado, porque Pedro se adianta dizendo que vai dar a vida por Jesus. Jesus diz a ele que, na verdade, ele dará a vida, porém, antes que assim aconteça, ele o terá negado por 3 vezes antes que o galo cante. E lá, quando Jesus é preso, né, no Horto das Oliveiras, enfim, Pedro é reconhecido. Então, ele nega Jesus por 3 vezes. Nessa terceira negação, o galo canta e Pedro chora amargamente, né, e se arrepende e se volta para Jesus. Pois bem, depois de ressuscitado, Jesus come com os discípulos e, terminada a refeição, ele se dirige a Pedro. Pedro, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus o perguntou pela segunda vez: Pedro, tu me amas mais? E ele outra vez responde. E Jesus vai dizendo: confirma minhas ovelhas, né? Enfim. A terceira vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Então, o Evangelho diz: então Pedro ficou triste porque o Senhor o havia perguntado 3 vezes se o amava. E aí Pedro responde de forma mais profunda: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Mateus 16:18, Jesus o confirma: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Lhe darei as chaves do reino dos céus. Tudo quanto você ligar na terra será ligado no céu, tudo quanto você desligar na terra será desligado no céu. Então, essa simbologia, essa expressão da chave. Pedro é a rocha comprovada, firme, né, no amor, e Jesus confirma: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca hão de prevalecer, hão de vencê-la. E dá a ele, então, eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Então, tudo quanto. E aí, essa expressão de Pedro, essa importância de Pedro, que se torna para nós, na nossa tradição, tradição apostólica, que nós falamos, que nós cremos na unidade da igreja. Assim sendo, Pedro foi o primeiro papa, e depois dele, a cada morre um papa, ou extraordinariamente, no caso de Bento XVI, renuncia, a igreja se reúne e, em oração, elege um novo papa, de modo que tem um ponto de unidade, sempre com essa simbologia das chaves, né, do ponto de unidade, de discernimento para a administração espiritual de toda a igreja católica, que significa universal. E padre, por fim agora, São Paulo. São Paulo é o velho homem Saulo. São Paulo é, primeiramente, conhecido como Saulo, um grande estudioso, um grande biblista, por assim dizer, que tinha seus diplomas,
depois um homem de muita influência, com dupla cidadania, e sobretudo nessa dupla cidadania, a cidadania romana, isto é, o poder do império, né, daquela ocasião. E o velho Saulo não quis aceitar Jesus como Deus que morre e ressuscita. Então ele não admitiu a ressurreição e irou contra a ressurreição. E irado contra a ressurreição, ele conseguiu cartas que o apoiavam, né, que o autorizavam a perseguir, prender e matar quem professasse a fé que Jesus era o ressuscitado. E nas próprias cartas, São Paulo vai dar esse testemunho, né, que ele era um feroz perseguidor, até que estava munido de cartas e recomendações com plenos poderes para perseguir, prender, matar. E na estrada de Damasco, a luz do ressuscitado vem ao seu encontro, tanto assusta que Saulo cai por terra, né? E uma voz o chama: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: quem és tu, Senhor? E Jesus se revela: eu sou o Nazareno, quem você persegue. E a partir de então, tem toda uma condução do homem para Ananias, e ali Ananias vai dar o evangelho, né, vai dar a boa notícia, de modo que Saulo, o novo homem Paulo, depois vai dar esse testemunho que ficou 3 dias cego e iam caindo como que escamas de seus olhos. A partir de então ele se convence e dá testemunho de Jesus ressuscitado. Na plenitude dos tempos, nascido de uma mulher, o Salvador da humanidade veio até nós, numa das referências da carta de São Paulo aos Gálatas, e assim se torna esse grande missionário. E aqui agora então se soma a Pedro, tanto que a igreja celebra os dois ao mesmo dia, Pedro e Paulo, uma só solenidade. Pedro, a estrutura básica, que a gente chama hierárquica da igreja, hierárquica, e Paulo, a missão, então a igreja missionária, o ir, e por isso o Paulo vai às comunidades, Paulo vai mundo afora. E como disse no início, uma das características de Paulo, a dupla cidadania. Quando ele é exposto ao julgamento, ele tem o direito de requerer ser julgado pelo justo, né, pelo imperador, né, me faltou a expressão do imperador de Roma, no caso, né? Tem lá pelo Augusto imperador. E aí ele é levado, conduzido, preso a Roma, e ali então é com uma divina estratégia que ele sempre se deu ao Espírito Santo, e o Espírito Santo o conduziu a Roma, de modo que lá também, juntamente com Pedro, eles morrem testemunhando a fé. E sendo Roma a capital do mundo, ali se espalhou esta boa notícia. Por isso a igreja ainda conserva Roma como a sede, o ponto de unidade. E em Roma nós temos tanto o túmulo de São Pedro, a grande Basílica de São Pedro, quanto temos o túmulo de São Paulo na Basílica fora dos muros. Então Pedro e Paulo, né? A igreja que se organiza e que vai ao encontro da humanidade para dar a ela a boa notícia. Jesus Cristo, que veio morar entre nós, ele é o Deus que caminha conosco, como prometeu no Evangelho de São Mateus. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. Padre, e qual que é o verdadeiro significado da fogueira e das tradições ligadas a esses santos? Ótimo, Andréia. E voltando aqui àquele primeiro momento que nós falávamos de Santo Antônio, né, ao qual também você pediu uma ajudinha. Veja bem, vamos lá. Cultura popular. Cultura popular. Os nossos antigos, primeiro a evangelização, né, chegou ao Brasil, né, os primeiros missionários chegaram, e a primeira proposta de Jesus é aquela, né, o envio missionário. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus, todas as gentes, e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pois bem, a primeira missão, anunciar o evangelho e batizar. Ótimo. Então, o nosso povo, os nossos primeiros, sempre foi uma família numerosa, muitos filhos, né? E claro que tinha os povoados, ou antes dos povoados, vamos dizer assim, a vizinhança, né? Pois bem, ali as famílias faziam os encontros, né? Faziam os encontros. Claro que durante o dia, desculpa, durante o dia o pessoal trabalhava, então quase sempre esses encontros eram à noite. Então vinha ali 3, 4 famílias e já faziam um mega baile, né? A família tinha lá 15, 18 filhos, né? Então era um mega baile. Aí, André, a curiosidade da fogueira. Porque os pais eram sistemáticos demais. Para a moça namorar, era um Deus nos acuda. Então, se fazia uma grande fogueira, porque não tinha luz elétrica, né? Você há de convir que. Então, fazia uma grande fogueira para iluminar todos os arredores. De modo que os pais viam a dança, né? Via a dança do rapaz com a moça, e se percebesse, como diziam os antigos, alguma indecência, eles iriam lá. Então, o primeiro passo é esse. Depois, junho é sempre frio, sempre foi frio. Por isso também a fogueira, que tinha o calor do fogo, né? E tudo ali. Depois, os alimentos, né? Que o pessoal gosta muito, por exemplo, a tradição Nordeste, nós estamos tendo o milho verde agora, né? Então, assim, assar o milho, assar a batata, assar o amendoim. Então, tudo aquilo que foi depois nós juntando, né? Até tem uma paçoquinha, né? Do amendoim, torrado, moído, né? Então, assim, tem toda essa tradição. A fogueira era por primeiro essa. Agora, André, outra coisa. A escassez de padre naquela ocasião. Então, quando nasciam as crianças, também eles aproveitavam esse momento para batizar a criança na fogueira. Por quê? Tinha essa cultura religiosa também de a criança, porque a mortandade infantil era enorme também. Então, tinha esse medo da criança morrer sem o batismo, se batizava ali até esperar o padre, que às vezes passava de ano em ano, né? Então, era nesse sentido. Depois, uma outra coisa muito popular é o compadre. O brasileiro gosta demais de ser compadre e comadre, né? Isso. Então, já na fogueira também fazia o trato, né? Essa brincadeira, essa cultura, fazia um momentinho de oração, crendo que ali, né, selava. O batismo de fogueira, ele não tem a validade. O batismo é na igreja, com a água santa, com a unção, né? Então todo o ritual do batismo no sacramento. Mas é uma cultura que o povo trouxe, que a igreja orienta, esclarece. Mas também não é que a igreja vai chutar a fogueira ou não é? Tudo bem, não é que seja pecado batizar. Se faz desnecessário hoje, porque a igreja está em todo caso, mas quem tem ainda aquela cultura, ainda faz, tudo bem, né, para dizer assim. Mas não vale. A criança tem que ser batizada no sacramento, com a água santa e tudo, né? Então a tradição da fogueira era essa. Primeiro o encontro familiar, depois o despertar, porque todo pai, por mais que tivesse o zelo ou até ciúme pelas filhas, ele sabia que a filha teria que se casar. Então eles faziam esses encontros de modo que eles começavam a despertar, aí depois sim vinha o namoro, né? Vinha a conversa para o casamento. E aqui nasce então porque Santo Antônio era casamenteiro. Na fogueira de Santo Antônio brotavam muitos namoros, né? Que vinham a ser casamento também, né? Interessante. Depois tem a tradição no dia de São João também, a queima da fogueira, que aí São João também tem a tradição do batismo, e São João tem uma curiosidade que os antigos traziam, é o dia mais frio do ano. Nossa. É a dia noite, 24, né? dia 24, e a noite mais longa. Nossa. Então, o que acontece? A tradição dos antigos. Antes que o sol nasça, você tem que ir ao lago, lavar o rosto no lago, naquele dia de São João. Aí você olha para a água, se você vê sua imagem espelhada ali na água, significa que você vai ver São João no ano que vem de novo. Mas se você não ver, significa que você vai morrer durante o ano. Misericórdia. Cancela. Essa é a tradição, né? Aí então, mas assim,
Mesma coisa, né? Então tem o terço de Santo Antônio, tem o terço de São João, tem o terço de São Pedro e São Paulo, tem a cultura religiosa, tem a cultura amistosa, e depois também tem a cultura folclórica, né? Da distração, né? Do lazer. Então é toda uma mistura gostosa que encaixou no povo brasileiro, ou o povo brasileiro que nasceu daí. É tudo isso que nós estamos vivendo agora na Copa do Mundo, né? É bandeirinha, é não sei o quê, é panfleto para todo lado. Isso mesmo, que legal saber um pouquinho mais dessa história. Acredito que a maioria dos telespectadores aí não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Eu fico muito feliz de senhor ter aceitado mais uma vez o convite de estar aqui no podcast. Muito obrigada, viu? Ótimo, eu também agradeço. E depois saber assim, né? Como eu disse, cada santo tem a sua história, a sua seriedade, né? Santo Antônio, como eu disse, era um sacerdote e depois se tornou esse grande santo ao lado de São Francisco de Assis, que juntos geraram uma gama, hoje posso dizer, incontável de santos, né? Fruto desta experiência tão bela, tão divina. Depois São Pedro, São Paulo, São João Batista, né? Cada um com sua história, como é belíssima essa história de São João Batista, sobretudo para o desafio familiar hoje, né? Uma fidelidade, custe o que custar, né? Crendo que a nossa vida não se encerra sobre a face da terra. Então é essa dimensão. E depois São Pedro, essa dimensão para você ver, é no Evangelho, Mateus 16, 18. Jesus diz claramente, por isso a Igreja Católica sobreexiste, né? Se pospõe séculos. Por quê? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno nunca hão de prevalecer. Tanto que aí entra a história de Paulo, né? O velho Saulo, que queria destruir, mas Deus, né, é obra do Espírito Santo e isso ninguém vence. É tanto que tem a expressão muito bonita de Gamaliel no livro dos Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos são postos em confronto, né, dizendo estão mentindo. Aí entra Gamaliel e diz: olha, se isso vem dos homens, por si só se dissolve, mas se vem de Deus, ninguém é capaz de destruir. Por isso, há mais de 2000 anos, né, aí Pedro e Paulo, a igreja nessa dimensão, com esses santos e santas que honram o Evangelho. Isso aí, muito obrigada, padre. Deus os abençoe. Até o próximo episódio. Até o próximo.